Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem, né? Hoje o nosso Chega Mais Perto é especial baseado em Isaías. Isaías capítulo 41, versículos 10 e 13. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, olhe aqui na tela e vamos meditar em um assunto que vai ser uma bênção para você, para mim, para todos nós. Vamos lá então, Isaías 41, verso 10 fala assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. E agora vamos acrescentar um terceiro versículo. Isaías 40, verso 31, que diz: Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Uau! 3 versículos extraordinários. Sabe o que eu estava pensando esses dias? Lendo, meditando na palavra de Deus, eu estava pensando assim: Jesus, quando esteve aqui na terra, ele chamou 12 discípulos, né? Você lembra? Está lá em Mateus capítulo 10. Então, Jesus chama 12 discípulos. Se você observar como eram os 12, vai perceber que não eram diferentes de nós. Eram pessoas limitadas, eram pessoas problemáticas, eram pessoas que tinham seus desafios pessoais, familiares, tiveram que deixar coisas, enfrentaram outros problemas, eles tinham medo, eles tinham insegurança, eles tinham uma incógnita, um monte de dúvidas. E mesmo assim, Jesus chamou aqueles 12 e decidiu prepará-los para coisas grandes e para a vida eterna. Jesus, inclusive, colocou Judas entre os 12. Jesus sabia como eles eram e Jesus sabia o desafio que seria prepará-los para coisas maiores. No entanto, Jesus os chamou. Esses 12 discípulos são, na verdade, uma representação de cada um de nós. Todos nós temos um pouco de Pedro, um pouco de João, um pouco de Mateus e algumas pessoas têm um pouco de Judas. O fato é de que Jesus deu atenção igual para cada um deles e que Jesus investiu tempo, todo esforço, toda atenção e fez todo um trabalho para resgatá-los, transformá-los e torná-los grandes evangelistas e grandes homens na pregação do evangelho para mudar a história do mundo. Você sabe que o final da história foi assim: Jesus com seus discípulos mudou a história do mundo. O mundo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, com esse trabalho incrível que Jesus fez na vida dos discípulos e através deles. Dos 12, um se perdeu, que foi Judas. Mas Judas teve todas as chances que todos tiveram. Se perdeu por uma escolha pessoal. Aliás, a salvação é uma questão de escolha. Nós escolhemos se queremos ir para os céus ou não, se queremos ser fiéis a Jesus ou não, se vamos permanecer firmes na fé ou não. Mas Jesus nos dá uma lição hoje, dizendo que assim como ele chamou aqueles 12, ele chama cada um de nós. Ele chama a senhora, chama o senhor, chama seu filho, sua filha, chama seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Ele chama cada um de nós. Jesus não faz acepção de pessoas e mesmo conhecendo nossos erros e fraquezas, ainda assim ele nos chama e nos dá a oportunidade para que a gente possa ter a chance de uma conversão genuína e de uma salvação maravilhosa através de Cristo Jesus. E aí a palavra de Deus vem e nos dá algumas orientações. Por exemplo, Isaías 41, 10, que foi o primeiro versículo que eu li, fala assim: não temas. Esse não temas, você sabe, né? Não tenha medo. Confia em mim. Uma das coisas que nós mais enfrentamos hoje é o medo. Medo de não dar certo, medo de ser infeliz, medo de viajar, medo de avião, medo de carro, medo de metrô, medo de entrar numa empresa e não ser bem-sucedido, medo de relacionamentos. Ou seja, o ser humano tem um monte de medos, né? E aí vem o texto e fala assim: não tenha medo, não temas. O verso 10 fala, não temas. Tá me ouvindo? Eu estou falando para alguém que está com muito medo, está muito inseguro. Você está desesperado, na verdade. Nem dorme à noite, com tanto medo, tanta ansiedade, tanta preocupação. A palavra do Senhor, o mesmo Senhor que cuidou dos 12 discípulos, vem para você hoje e diz, não temas. A propósito, na Bíblia, alguém contou e disse que na Bíblia tem 365 vezes essa frase, não temas. Um não temas para cada dia do ano. Incrível isso, né? Mas o texto não para por aí. Ele fala, não temas, e diz, porque eu sou contigo. Entendeu? Não temas, porque eu sou contigo, diz a Bíblia. E diz mais,
Não te assombres. Olha que expressão. Porque eu sou o teu Deus. Amém? Recebe isso no seu coração. E mais, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você quer mais segurança do que isso aqui? Você quer mais certeza do que isso? Você quer mais proteção do que tudo isso que acabei de ler? O que você quer mais? Veja o que Jesus está fazendo por você. Veja a promessa, a bênção, a graça que está sendo despejada, derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Amém? Mas o texto não para por aí. Veja o verso 13. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita. Uau! Você já viu o pai ou a mãe, quando pega na mão do filhinho ou da filhinha, segura na mão e diz assim, vamos comigo, vamos atravessar a rua, vamos ao supermercado, vamos à escola, vamos a tal lugar. Quando o filho ou a filha segura nas mãos dos pais, os filhos têm segurança, é ou não é? Os filhos andam seguros, porque estão protegidos, estão guardados. Jesus fala assim, eu te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Então, minha irmã, por que esse desespero todo? Meu irmão, por que essa angústia toda? Meu amigo, por que essa como diz aqui a frase da Bíblia, quer ver a frase assim, por que está tão assombrado? Essa palavra que eu queria. Por que você está tão assombrado? Entendeu? Por que você não dorme à noite? Por que você não vive em paz? Por que você está atribulado, tanta tribulação no seu coração? Se você tem o Todo-Poderoso falando com você exatamente agora. Confia nele. Vale a pena. Se ajoelha, conversa com Deus, abre o seu coração, conta tudo para ele e tenha certeza que ele vai curar você e que ele vai te dar a vitória. E finalizo chamando a atenção para o terceiro versículo, que é Isaías 40, verso 31, que diz, mas os que esperam no Senhor, eita que bênção, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Ouviu isso? E diz, sobem com asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Receba essa palavra do seu coração e tenha paz, certeza, perdão, graça, resgate, reconciliação e receba essa bênção toda como uma chuva sobre a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa mensagem. Abençoe essa pessoa que ora comigo, o seu lar, o seu cônjuge, os seus filhos, eu entrego nas tuas mãos. Segura na nossa mão e conduza cada um de nós de maneira segura e vitoriosa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gostou dessa mensagem? Então compartilhe esse vídeo com seus amigos. Outra coisa, faz o seguinte, visita uma igreja adventista do sétimo dia, vai lá, procura o pastor, procura os líderes, fala que fui eu quem convidou você, tá bom? E se você gostou mesmo desse vídeo, curta, compartilhe, comenta e se inscreva em nosso canal. Forte abraço, chega mais perto e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.